Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição no Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, de Alagoas, através da Band e em outras capitais do Nordeste também. Hoje vamos conversar com o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede Sustentabilidade do Amapá. Bem-vindo, senador, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Meus cumprimentos a você, a todos os seus telespectadores. É uma satisfação enorme estar falando para o povo nordestino, de quem tanto eu aprecio e de onde eu provenho. Existe vida para além da polarização no Brasil de hoje? Meu esforço é este, Robson. Foi por isso que nós constituímos um fórum comum em que está a rede, o PDT, o PSB e o PV. Ingressou agora nesse fórum também o Cidadania. E nesse momento, sabe qual é a prioridade nossa da rede? É a construção de uma ampla frente política com diferentes para evitar os retrocessos ambientais, democráticos, econômicos e civilizatórios do governo Jair Bolsonaro. Se em algum momento, alguma circunstância, nós pudermos estar juntos eleitoralmente, em especial esses 5 partidos, tudo bem. Mas o mais importante é evitarmos esse processo. Toda nossa batida vai ser baseado nisso. Quando nós temos um programa... Senador, nós temos é uma frente, senador, que se posiciona no espectro no centro mais para a esquerda ou no centro que pode dar uma guinada para a direita? Como é que a gente poderia colocar isso? Tem duas naturezas. Tem duas naturezas. A natureza da frente em si, do ponto de vista eleitoral, é uma frente mais de centro. É uma frente mais de centro. Aberta para incorporar outros. Acho que mais de centro, porque eu acho que, nesse momento, que eu acho fundamental, Robson. Porque existem algumas avaliações, senador, de que, às vezes, quando alguém se posiciona ao centro, no final das contas, quem se beneficia é a direita. Mas veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que a prioridade do momento, a prioridade de todos os patriotas desse país, todos os verdadeiros patriotas. Para mim, o melhor conceito de patriota é Ulisses Guimarães, que dá na promulgação da Constituição de 88, no célebre discurso dele, que é uma das melhores peças da oratória brasileira. Ele diz no momento seguinte: em relação à Constituição, quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumpri-la jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Né? Esse é um dos trechos que eu sempre gosto de reportar, porque eu acho que o Ulisses define o que é o sentido de ser patriota de verdade. Ser patriota não é pegar uma camisa amarela e usar a bandeira do Brasil e levar à rua, não. Ser patriota é ter empatia com seu compatriota. Porque compatriota é aquele que divide a pátria está na pátria contigo. Como é que eu posso chamar de patriota alguém que quer que brasileiros morram, que minimizam a pandemia, que atenta contra a saúde pública? Como é que eu posso chamar de patriota alguém que descumpre a Constituição, que é a lei que deve vigir para todos? Como é que eu posso chamar de patriota alguém que joga foguete de artifício contra um dos símbolos da pátria? Então, não é. Então, para mim, ser oposição, a tarefa da oposição a Jair Bolsonaro é uma tarefa patriótica. Como tarefa patriótica, tem que juntar todos. Por isso eu não quero qualificar num campo político essa oposição. Quero qualificar nessa frente é mais fácil caber, por exemplo, alguém com o perfil do PT e Lula junto com vocês, ou todo mundo? Homem, eu quero Lula e Moro do mesmo lado. Eu quero Lula e Sérgio Moro do mesmo lado contra Bolsonaro. E eu quero que os dois tenham a grandeza de estar no mesmo lado por um pacto civilizatório. Eu quero MBL e PSOL. Eu quero todos que pactuem o seguinte, Robson. Olha, a gente diverge de tudo,
Mas o nosso limite é esse campinho de futebol aqui, que se chama democracia. O que ocorre é que tem uma turma que está enxaguando o campo e não criando condições de jogo. Então, nós temos que ter uma frente que faça a drenagem do campo para depois as outras forças possam jogar. Não dá para ter jogo de futebol bem jogado quando o campo de futebol não tem condições para o jogo. Se você tem um campo de futebol sem condições para o jogo, o time perna de pau acaba se sobressaindo. E para finalizar, senador, qual é a maior dificuldade de reunir todos esses personagens dentro deste mesmo campo de futebol? De Lula a Sérgio Moro, do PSOL ao MBL, da Rede ao PDT e os demais. Eita, Robson, é a vaidade, sabe? Rapaz, é difícil. Aí, veja, vou dar um exemplo concretamente. Nós queremos dialogar com o PT, queremos trazê-lo mais para cá, mas toda hora eles ficam criando uma confusão. Não queremos juntar com quem participou do, abre aspas, golpe, fecha aspas. Eu votei contra o impeachment da presidente Dilma, mas eu vou discriminar quem foi favorável ao impeachment que venha para cá agora? Setores do PSDB, setores democráticos? Claro que não. É um momento, nós temos que ter altivez para isso. Não vamos, aí ele se levanta logo, não vamos aceitar quem votou a favor da reforma trabalhista. Pronto, excluiu quase todo o Congresso Nacional, que a reforma trabalhista foi aprovada. Não vamos aceitar quem votou a favor da reforma previdenciária. Essas duas eu votei contra. Mas para eu girar, para eu mudar a situação que nós estamos, que é uma situação ameaçatória, eu vou precisar daqueles que estavam na outra posição comigo. Tem que somar. Frente é unidade na diversidade. Dentro da frente, a gente até hegemoniza nossas posições, mas frente é unidade na universidade. Robson, pense no seguinte, Segunda Guerra Mundial, um cidadão conservador, chamado Winston Churchill, ficou sozinho na Grã-Bretanha, sozinho e abandonado. Os Estados Unidos, lá do outro lado do Atlântico, abandonaram ele. Do outro lado, Stalin, que era o grande opositor dele, fez acordo com Hitler, e Hitler desceu de bomba em Londres e quase que não invade lá a Ilha Britânica. 2 anos seguidos, os britânicos resistiram sozinhos. No primeiro momento que a União Soviética foi invadida e houve a ruptura do pacto entre Stalin e Hitler, a primeira recomendação de Churchill, socorram Stalin. Tem coisa mais antagônica, não tinha coisa mais antagônica do que Churchill e Stalin. Os dois tiveram que se aliar contra Hitler. Não vou perguntar, será que o Churchill disse, ô Stalin, você vai se converter à economia de mercado, aos meus valores aqui para me apoiar? Será que o Stalin perguntou, ô Churchill, você só vem me apoiar, tá? Você só me apoia se você aceitar o comunismo. Defendo as suas ideias, eu defendo as minhas, mas precisamos nos juntar para combater um mal maior. Exatamente. E a gente tem que ter consciência de qual é o inimigo comum. Voltando ao exemplo histórico de Churchill, Churchill teve por 2 vezes, Hitler ofereceu a mão para armistício com Churchill. E Churchill disse, prefiro que você jogue bombas, porque sei a ameaça que você representa. E devido a essas atitudes, que são estadistas, que são heróicas, corajosas, que impediu que a Europa fosse toda nazista. Eu quero que todas as forças políticas do Brasil entendam que o que está em jogo é isso. Senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede Sustentabilidade do Amapá, conosco hoje aqui no Espaço Cidadão. Eu gostaria que pudéssemos conversar também, né, nessa entrevista, sobre um assunto muito importante, que são as fake news. Fake news, notícias falsas, que também ferem a democracia. Influenciam negativamente a opinião das pessoas, muitas vezes, para um caminho que não é o verdadeiro, que é um caminho mentiroso. Isso provoca, sem dúvida alguma, pelo que a gente já tem observado no Brasil de hoje e no mundo, provoca distorções da democracia, até prejuízo ao eleitor que vota com algo na cabeça e depois vai descobrir que a história é outra. E aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que está hoje, né, em termos de tramitação de leis no Congresso, Câmara ou Senado, né, o senhor como senador, essa questão de tentar regulamentar
as redes e mídias sociais, que, por um lado, dão voz aos cidadãos que muitas vezes nunca tiveram voz para nada, mas também é um mar onde se propaga sem nenhum controle notícia falsa, e notícia falsa é diferente da notícia errada, sem ser mal intencionada, é muito diferente, ou de se coibir uma opinião da pessoa, expressão e pensamento que a Constituição permite. Então, como é que está essa situação hoje? Qual é a sua opinião, a sua visão sobre essa tentativa de se criar algo que proteja as pessoas dessas mentiras intencionais e do prejuízo à democracia, mas que também não se aproxime do que se pode interpretar como se fosse uma censura? Robson, primeiro eu sou favorável a que se faça um freio de arrumação. Não é o problema deste crime, não é só calúnia. Se fosse só calúnia de difamação contra políticos, não tinha problema, faz parte do jogo. Eu sou caluniado todos os dias, ofendido todos os dias pelo gabinete do ódio bolsonaristas, controlado pelo Zero Alguma Coisa, lá do Rio de Janeiro, pelo menino lá, controlado pelo menino. Eu sou todo dia atacado, não tem problema. Mas o problema é quando esse gabinete do ódio, essa estrutura, começa a atuar para desinformar as pessoas e colocar em risco até a saúde das pessoas. Foi o que aconteceu agora na pandemia. E detalhe tudo isso com dinheiro público financiando também. Com dinheiro público. Está no inquérito lá das fake news, no Supremo Tribunal Federal, que os deputados usaram de sua cota parlamentar, os deputados bolsonaristas, para financiar as manifestações contra a democracia e as redes deles contra a democracia. Então, o problema é quando isso é utilizado para informar para as pessoas medicamentos que não são recomendados no enfrentamento dessa pandemia, não são aprovados pela ciência. O crime de tudo isso é quando passa redes de grupos de Zap e WhatsApp, minimizando o caráter da pandemia, expondo a saúde das pessoas. O crime é quando espalham agora que caixões estão sendo sepultados sem corpos, aí esnobando, aí assim de uma maneira vil e baixa, né? Sem nenhum tipo de sentimento para as pessoas que estão perdendo familiares. Aí passa a ter um nível de crime e aí, a partir daí, tem que ter uma intervenção. Nesse sentido e sob esse espírito, foi que o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei na melhor das intenções, o PL 2631, que está sobre a relatoria do senador Ângelo Coronel. Agora, a linha do crime para da liberdade de expressão é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue e temos que tomar cuidado. Nós iríamos votar isso nessa semana no Senado. Eu me opus a votar. Eu me opus a votar porque nós temos que ter cuidado ao legislar sobre isso. E qual é o cuidado que nós temos que ter ao legislar sobre isso? É que, Robson, a diferença entre o remédio e o veneno é esse tantinho aqui. Se nós exagerarmos na dose, neste caso, sobre o argumento de defender a democracia e defender a saúde pública, nós podemos estar criando um veneno contra a própria democracia. Porque agora, liberdade de expressão... Agora, me parece, senador, que é importante pensar em duas coisas. Primeiro, em relação às pessoas que se utilizam desses instrumentos de redes e mídias sociais para atacar as outras. Muitos fazem fakes, isso é muito antiga essa história dos fakes, desde o tempo de Orkut, Facebook e por aí vai, você cria o fake, e ainda existem os robôs. Então, tanto tem as pessoas físicas que fazem isso, que agem e que devem ser coibidas, porque isso não é democrático, pelo menos assim eu entendo, como também as empresas de tecnologia que estão por trás de tudo isso, elas devem ser punidas também. Então, acho que esse mecanismo da punição deve existir para não incentivar esse tipo de coisa que, inclusive, interfere até nos processos eleitorais. Para mim, a lei precisava de 3 artigos somente. Só 3. Bastava 3. Quais seriam? Limitar a monetização, que é o que dá lucro, que é utilizado indevidamente, principalmente pelas redes do ódio. Segundo, fazer a separação do que são robôs
artificiais para espalhar o ódio. E existem também os robôs do bem, né, que são utilizados corretamente. O terceiro, paralelo a esse, ter um nível de responsabilização dos provedores. Os provedores não podem ficar em colo. Se encaixar esses três, estão resolvidos os problemas. Para mim, bastava esses três. Eu não vejo problema, senador, no impulsionamento, mas eu creio que é um problema grave o conteúdo impulsionado. Né? Eu acho que aí é onde está o problema que a gente naquela mas aí, ao mesmo tempo, assim, por isso que eu adentro é um problema que eu acho que não pode ter. Nós não podemos, por exemplo, tinha uma das ideias em uma das versões do projeto, criar um conselho. Gente, criar um conselho já fica um pouco complicado, porque aí remete a tempos sombrios de censura. Conselho, quem vai fazer parte do conselho? De quem é esse conselho? Quem o integrará? Quem serão os iluminados? Vai ter toda a sociedade civil. Sim, mas vão ter pessoas de carne e osso que vão fazer crivo de notícia para ser impulsionada. Né? De repente, o Robson resolve impulsionar a entrevista que fez com o Randolfo Rodrigues. Se esse conselho tiver alguém que, olha, eu não gosto desse senador, então vamos enquadrá-lo de alguma forma, enquadrar de alguma forma esse impulsionamento. Então é o seguinte, eu acho que conteúdo é mais difícil de ser regulado. O que eu acho que tem que ser limitado, né? O que eu acho que tem que ser limitado é o uso indevido de robôs. Aí eu acho que isso daí deve ter um nível, a legislação deve estabelecer uma limitação em relação a isso. Porque quem quiser defender, seja o que for, que bote a sua carinha e defenda, e se exponha também. Já que você vai atacar o outro, diga e mostre quem você é. Bote lá a sua identidade, seu CPF e assuma. Até porque a Constituição brasileira, Robson, veda o anonimato. Então, é o seguinte, você quer fazer um ataque, tem que se responsabilizar pelo ataque que fez. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o grande ponto-chave dessa discussão para evitar esse tipo de situação que a gente vive hoje. Quero agradecer a participação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador. Eu que agradeço, Robson. Uma satisfação enorme falar com você e falar para o meu querido Nordeste. Igualmente. Um abraço, senador.